Oi, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje eu vou falar da unidade 3. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, a unidade 3 fala sobre eletrificação e construções rurais. Então, para a construção de grandes, como a de árvores e cilindros, o primeiro grande desafio é planejar as instalações hidrossanitárias e elétricas de maneira adequada. Então, dessa maneira, o planejamento possibilitará que seja realizada a manutenção adequada, a destinação correta dos dejetos, conforto térmico e fornecimento de água aos animais. Então, na seção 3.1, nós vemos as instalações hidrossanitárias. Então, nessa seção, discutiremos a importância do fornecimento de água e das instalações sanitárias nas diferentes construções rurais. As granjas devem ser lavadas com frequência para que se reduza a taxa de micro-organismos patogênicos. Então, isso a gente já falou em outras aulas e apenas estamos relembrando. Assim, o fornecimento de água é fundamental para o desenvolvimento da criação animal. Também para a produção vegetal e para as moradias rurais. Então, vamos falar aqui inicialmente sobre as instalações hidráulicas. A água é disponibilizada às edificações por meio de um conjunto de tubulações, conexões e acessórios que permitem levar a água da rede pública até os pontos de consumo ou utilização. E aqui embaixo a gente vê um esqueminha que fala sobre o percurso da água fria, da água quente quando houver. Então, principalmente em chuveiros, né? Dentro de uma casa, de uma residência, o esgoto e a água pluvial. Esse fornecimento pode ser realizado por meio de 3 sistemas. Então, pergunta de prova. Direto, entre os pontos de água e torneiras são alimentados diretamente pela rede fornecedora, que pode ser uma rede pública ou uma rede privada, se a captação for realizada na própria propriedade rural. E o indireto. Todo o sistema recebe água proveniente de um reservatório. Nesse caso, o reservatório serve como depósito para a água proveniente de uma rede pública, privada ou até de poços artesianos cisternas construídos na fazenda. E o misto, em que existe um reservatório para o fornecimento de água em pontos específicos e algumas torneiras que recebam água diretamente da rede fornecedora. Então, a principal diferença do direto para o indireto é a presença de reservatório. Sistemas de fornecimento indireto ou misto são bastante comuns em construções rurais. O reservatório de água deve estar conectado a um ramal predial, ou seja, a canalização que fornecerá água a esse reservatório. Então, a canalização horizontal, derivada do reservatório, é conhecida como colar ou barrilete. Já a coluna de distribuição, que é uma canalização vertical, é responsável por alimentar os ramais. Esses ramais dividem-se em sub-ramais que chegam até os pontos de utilização da água, onde podem ser instalados torneiras, por exemplo. Então, aqui a gente coloca um esqueminha de como que é. Então, é o reservatório, né, que é um tanque que se destina a reservar a água a ser consumida pelos usuários. Então, ele deve ser coberto para evitar a entrada de insetos ou sujeira que possam contaminar a água. E esse 2, que é o exemplo de barrilete ou colar, tem uma tubulação que sai do reservatório e se divide em colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. Então, no abastecimento direto pode ser a tubulação que está diretamente ligada ao ramal predial, ou fonte particular de abastecimento. Então, no sistema indireto, a gente não tem um reservatório, né? E a coluna de distribuição é a tubulação que deriva do barrilete, que são as colunas verticais aqui. Esse trecho. E se destina a alimentar os ramais. Então, todo esse restante aqui são os ramais, que vai para a pia, para o tanque, para a torneira de jardim, etc.
Após a determinação do sistema ser adotado para o armazenamento de água, é preciso dimensionar o sistema. Então, dessa maneira, é necessário que se conheça a demanda de cada um dos sistemas produtivos. Eu já coloquei aqui resumidinho para vocês. Produção de bovino é em média de 120 litros de água por animal por dia. Já o gado de corte, que é de cria e recria, em média 40 litros de água por animal por dia. Lembrando que a água dos animais de corte, elas geralmente são de alimentação contínua e você deixa a caixa d'água lá disponível, ou um lago, aí depende da maneira que o produtor, ou vocês mesmo, caso vocês produzem, como que vai ser esse reservatório. Então, um lago, se for caixa d'água, tem que ter limpeza constante, e ela vai ter uma boia ali para dar o nível da água. Produção de aves de corte, então, em média de 0,15 litros de água por animal por dia, galinhas poedeiras a 0,20, e para a produção de suínos é variável de acordo com o peso do animal, de 2,3 litros para leitões desmamados e chega até 23 litros, como no caso de matrizes. É recomendável que, ao se efetuarem esses cálculos, sejam adicionados como fator de segurança 3 dias a mais de reserva de água. Fatores climáticos também podem afetar a disponibilidade de água. O clima mais quente tende a exigir um maior consumo de água do que climas mais amenos. Ao se construírem reservatórios, é recomendável que eles não tenham capacidade superior a 5.000 litros, porque eles são mais complexos e o nível de exigência que um componente dessa magnitude exige, então é mais complicado. E também, se vocês forem dar manutenção frequente, um reservatório muito grande, se for uma caixa, por exemplo, é mais complicado, né? Principalmente para água potável para os animais. Então, é preferível que tenha várias caixas com capacidade inferior a 5.000 litros. Instalações sanitárias. As instalações sanitárias consistem em um conjunto de tubulações, conexões e aparelhos que têm como principal função dar destino às águas residuais de uma determinada construção rural. Essas águas residuais ou imundas consiste em uma mistura de água, material fecal e urina, ou ainda águas que foram destinadas em operações de lavagem e limpeza agroindustriais ou industriais. Portanto, o material residual, tanto da limpeza de granjas, residências e plantas industriais, como de abatedouro, devem ser devidamente destinados por apresentar alto potencial patogênico e poluidor. O sistema de esgotamento sanitário de uma construção deve apresentar ramais de descarga para receber diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários, que devem ser direcionados à canalização secundária, que direcionará os resíduos de forma segura a uma canalização primária, que por sua vez vai estar conectada a uma rede de coleta pública ou fossa séptica. Então, eu coloquei alguns vídeos ali para vocês verem como que é, algumas fotos, para vocês verem como que é ali uma fossa séptica ou um esgotamento. Os outros componentes do sistema sanitário, como pias, chuveiros e ralos, devem ser conectados a ramais de esgoto, passando por caixas de gorduras antes de atingirem a rede secundária e fazerem o mesmo caminho. Pergunta de prova. Então, isso evita que o material se misture e ocorra qualquer tipo de efluxo. Então, a importância, né, de se ter essa instalação sanitária e planejamento. Aqui é um exemplo para vocês. Então, aqui estão os ramais dos esgotamentos, por exemplo, lavatório, de pia, né? Principalmente de pia, que aqui vai sair muita gordura. Então, no final desse ramal, a gente precisa de o quê? De uma caixa de gordura, desengordurante. Aqui também, ó, caixa sifonada do chuveiro,
Então, aqui é onde vai cair a água do chuveiro. O respiro, tá vendo? Aqui é o do tanque. E aí, aqui são os canais secundários, vai cair nessa caixa de inspeção e depois que vai para a fossa séptica, aqui, ó. Que aqui eu faço minha manutenção, quando necessário. Aqui é um outro exemplo. Então, aqui nós temos uma caixa de gordura que vem da pia. Aqui temos o ramal de esgoto que vai direto para a caixa de inspeção. Aqui também, ó, direto para a caixa de inspeção. Então, aqui nós temos o secundário, aqui o primário, e aí depois que vai para o coletor público. Em uma construção rural, principalmente aquelas sujeitas a lavagem constantes, deve prever em projeto a presença de ralos secos, que são caixas dotadas de grelha na parte inferior destinada a receber águas de lavagem de piso ou chuveiro. Então, aqui temos um exemplo de ralos secos ou caixa sifonada, tá? Então, aqui está um esqueminha dela, mas vamos ver melhor aqui nesse outro slide. Então, é muito importante também se utilizarem ralos sanfonados. Esse componente recebe água de lavagem, mas tem como principal função conduzir as águas de aparelhos sanitários, exceto o vaso sanitário. Então, aqui temos os feixos hídricos. O que são esses feixos hídricos? Então, é uma camada de água presente em desconectores, que são peças responsáveis por impedir a presença e a passagem de gases e insetos provenientes do esgoto. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o meu ralo da pia, por exemplo, do banheiro, e aqui eu tenho essa água que que tem essa função aqui. Então, aqui tem os gases e essa água não deixa esses gases, esse mau cheiro dos animais passar. Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui nós temos um ralo seco e aqui também, por isso que tem aquela água no fundo do vaso, ó. Tá vendo os gases aqui? Então, por que o mau cheiro nem sempre está presente? Porque tem essa água aqui. Então, olha lá. Sua principal função é criar uma barreira de proteção utilizando a água acumulada por gravidade, evitando assim o mau cheiro proveniente das instalações de esgoto primário e dificultando a passagem de animais e insetos desejáveis. E os biodigestores? Eu deixei vários vídeos aqui mostrando, dando exemplo para vocês. Aqui eu só vou citar mesmo, se vocês tiverem mais curiosidade, saber mais, vocês olham nos vídeos lá que eu deixei todos prontos para vocês. Em relação à criação animal, seus dejetos constituem os maiores problemas em relação à contaminação do meio ambiente e contaminação humana. Então, esses dejetos que podem estar contaminados também podem contaminar os humanos, que são o caso de alguns vírus, doenças, etc. Entretanto, a partir da década de 70, no Brasil, começaram a ser utilizados os biodigestores, que são sistemas capazes de transformar o potencial bioenergético dos resíduos na produção de biogás e bioenergia. Então, aqui, a produção agropecuária vai produzir resíduos, que aqui, no caso de bovinos, será o esterco, e aí ele vai para um decompositor, que é o biodigestor, né? E aí vai fermentar o processo de biodegradação, e aí vai formar material orgânico, e também, após a purificação, vai gerar o gás natural, que pode ser utilizado em veículos e também pode ser utilizado como gás de cozinha. E também a geração de energia elétrica que você pode transmitir para essas redes de transmissão aqui. Agora vamos falar da seção 3.2, os circuitos elétricos em construções rurais. Então, um circuito elétrico é uma estrutura para a condução de energia capaz de atingir um determinado equipamento. Um outro conceito é que os circuitos elétricos são ligações de elementos como geradores, receptores,
e capacitores realizados por meio de fios condutores, permitindo a circulação de corrente elétrica. Então, aqui é um esqueminha para vocês verem quais são as diferenças entre os termos. Então, os geradores fornecem energia para os circuitos elétricos. Os receptores consomem energia. Os capacitores armazenam cargas elétricas e os resistores geram calor pelo efeito. Beleza? E agora vamos falar sobre a fonte de força eletromotriz, que é uma energia potencial por unidade de carga elétrica produzida por geradores elétricos, como baterias e pilhas. Então, a fonte eletromotriz, a fonte de força eletromotriz, que também pode ser chamada de FEM, que é uma abreviatura, é o potencial elétrico medido em volts, fornecido por um gerador, como bateria, para um circuito ou dispositivo elétrico. Então, as FEMs podem ser baterias, indutores eletromagnéticos e alternadores industriais. Uma FEM, ou FEM, tem a capacidade de transformar a energia não elétrica em energia elétrica e vice-versa por unidade de carga. Então, olha lá um exemplo. Uma bateria é uma FEM porque a energia química de seus componentes, que é não elétrica, é transformada em energia elétrica. E a diferença de potencial? Então, olha lá. A FEM cria energia potencial, que acumula cargas em um polo e gera deficiência em outro polo, provocando, assim, diferença de potencial, que é o DDP, nos dois terminais. Um é positivo e o outro negativo. Então, a diferença de potencial é também conhecida como tensão elétrica. Assim, podemos separar as ligações elétricas em altas, médias e baixas tensões. No motor, a DDP provoca uma força eletromotriz, que é uma energia mecânica. Então, dizemos que o motor é um gerador de força eletromotriz. Resumindo, a força eletromotriz pode ser definida como a transformação de uma determinada energia não elétrica em elétrica, e a DDP é justamente o que faz com que os elétrons percorram a superfície de um determinado condutor, gerando a energia elétrica. E a corrente elétrica? Então, apresentam diferentes tensões. Essas tensões vão depender da quantidade de cargas elétricas que passam por um determinado condutor em um certo intervalo de tempo. Isso implica diretamente no efeito que será causado por essa corrente. Os efeitos da corrente são, na verdade, o que buscamos quando utilizamos a energia elétrica. Então, olha lá. Esses efeitos, eles podem ser magnéticos, térmicos ou luminosos. E o que vai mais importar aqui para a gente é o térmico e o luminoso. Por isso que a gente vai comentar sobre a diferença entre um e outro. Certos materiais têm a propriedade de aquecer quando percorridos por uma corrente elétrica, também conhecido como efeito Joule. Esse efeito pode ser facilmente observado em filamentos de lâmpadas incandescentes, que chegam até 3.000 graus Celsius. O efeito luminoso ocorre quando uma corrente elétrica atravessa certos gases rarefeitos e materiais fluorescentes. Nesse caso, é emitida uma energia radiante que se transforma em luz visível. Esse fenômeno aplica-se na fabricação de lâmpadas fluorescentes e nas luzes de LED, componentes de televisores, celulares e monitores de computador. Então, reflita. Há pouco tempo atrás, isso aqui está na página 123, tá bom, galera? Se vocês quiserem saber mais ou estudar qualquer coisa além aqui do que a professora está passando, vocês vão encontrar no livro que eu já disponibilizei para vocês. Há pouco tempo no Brasil, as lâmpadas incandescentes pararam de ser produzidas. Por quê? Então, em substituição, são comercializadas agora lâmpadas fluorescentes, também chamadas de frios, e lâmpadas de LED. O principal motivo
Para isso, é que as lâmpadas incandescentes necessitam de muita energia elétrica para produzir calor em seu filamento e, consequentemente, luz. O gasto energético com lâmpadas fluorescentes e de LED é bastante inferior, porque a energia elétrica não precisa produzir calor para gerar luz. Então, por isso que elas têm sido deixadas de ser produzidas no Brasil. Agora vamos falar sobre os tipos de corrente elétrica. Então, existem basicamente dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. Então, uma corrente contínua é aquela que não varia ao longo do tempo e normalmente é encontrada em pilhas, baterias e dínamos. Já a corrente alternada é oscilatória, crescendo em amplitude em relação ao tempo. A resistência elétrica diz respeito à oposição que o material tem em relação às circulações das cargas. Então, temos que os maus condutores têm resistência elevada, enquanto que os bons condutores têm uma menor resistência. Para que uma ligação seja um circuito elétrico, deve existir obrigatoriamente uma tensão, uma corrente e a resistência de um condutor. Então, esses circuitos elétricos podem ser divididos em três tipos básicos no modo de deslocamento da corrente no circuito. Então, esse pode ser circuito em série ou dependente, que é um tipo de circuito que oferece somente um caminho para a passagem de corrente elétrica. Já no circuito paralelo ou independente, cada uma das resistências recebe individualmente a corrente elétrica. E no misto ocorre circuitos em série e paralelo ao mesmo tempo. Aqui também é mais uma figurinha, só para mostrar para vocês. São circuitos. O que são circuitos mistos? São circuitos compostos por resistores associados tanto em paralelo quanto em série. Então, associação em série, quando os associados em série, os resistores, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Os resistores R1 e R2, como está aqui no exemplo, são ligados em série. Já em paralelo, é quando os associados em paralelo, os resistores estão no mesmo potencial elétrico. Então, aqui um exemplo de circuito em série, circuito em paralelo e um circuito misto. E aqui a gente vai ver um exemplo de como que a gente pode utilizar essas informações. Então, um exercício aqui, vou ler para vocês. Você foi contratado para estimular qual seria a demanda máxima de carga necessária para atender uma granja de frango de corte. E qual seria o circuito adequado para essas instalações, sabendo que deveriam ser instalados 12 ventiladores com potência nominal de 151 watts cada, 2 aquecedores com potência nominal de 700 watts cada, e ainda 40 lâmpadas com potencial nominal de 100 watts cada. Qual seria a demanda média em uma noite fria? Então, são 3 perguntinhas. Vamos responder cada uma delas. Em relação ao circuito elétrico, que deveria ser utilizado na granja, haverá diversos pontos de iluminação, além dos ventiladores, sensores de temperatura e do painel central. Caso fosse adotado um circuito em série, um problema que ocorresse no ventilador, por exemplo, faria com que todos os ventiladores estivessem ligados na sequência também e parassem de funcionar. Então, quando eu tenho uma ligação em série, tudo liga e tudo desliga ao mesmo tempo. Isso seria um caos para a produção, podendo gerar perdas enormes. Entretanto, existem equipamentos que não necessitavam de um circuito paralelo. Então, geralmente, os ventiladores, cada um tem um disjuntor embaixo dele para você ligar e desligar quando achar necessário. Então, eles são voltados, dependendo do ambiente, são voltados para determinadas baias, e você pode ligar e desligar ele quando necessário.
E um circuito em série que pode ser útil são as lâmpadas. Então, eu posso desligar todas as lâmpadas de uma vez. Isso facilita, né, o meu manejo, a minha maquiagem. Eu não preciso ficar indo em local em local para desligar a lâmpada por lâmpada. Então, dessa maneira, um circuito misto seria o mais adequado a ser adotado com baixo risco de problemas. Para atender a demanda máxima exigida na edificação, quer dizer, fornecer energia para todos os equipamentos que estarão funcionando ao mesmo tempo, seriam necessários 7.200 watts, porque serão 12 ventiladores multiplicado pela potência de cada um, 1.800 watts, 2 aquecedores, que no total darão 1.400 watts e 40 lâmpadas, que no total dão 4.000 watts. Entretanto, essa é uma situação hipotética, visto que, para isso acontecer, o sistema de resfriamento e de aquecimento da granja deveria estar ligado ao mesmo tempo, e também as luzes, né, que não precisam estar ligadas durante o dia. Em uma noite fria, que é a outra pergunta que foi feita, apenas os aquecedores precisariam estar ligados. Portanto, a exigência seria de 1.400 watts. E as lâmpadas, isso daí somaria as lâmpadas caso fosse necessário. Na seção 3.3, eu vou falar apenas os pontos básicos. E se vocês tiverem mais curiosidade, vocês pegam o livro para ter uma boa leitura. Então, nessa seção, ela fala sobre a eletrificação e construções rurais. Então, aqui a gente relembra que já definimos e diferenciamos os circuitos elétricos e por que eles são fundamentais. Então, agora aprenderemos a dimensionar os condutores elétricos para os circuitos elétricos, conforme a norma NBR 5410 de 2004, e os dispositivos de proteção e controle para esses circuitos. Então, esses pontos de carga ou utilização em uma construção, sejam eles tomadas, pontos de iluminação, de refrigeração ou qualquer outro, estão todos ligados por meio do mesmo condutor e submetidos aos mesmos dispositivos de proteção, sendo derivados de um quadro de distribuição. Então, você vai ter um quadro ali que seria o seu padrão, né? No caso de resistência, então isso vocês podem ver que vem a energia da rede e vai direto para o seu padrão. E ali vai gerar um contador de quanta energia você está gastando. E dali vai sair o condutor que vai gerar energia elétrica em toda a sua residência. Então, aqui vamos refletir. Os circuitos elétricos servem para transmitir a energia de uma fonte até um equipamento qualquer em utilização. Isso daí a gente já viu. Entretanto, os condutores que alimentam o motor, circuito dinâmico e uma lâmpada, circuito estático, então aqui está diferenciando o que é circuito dinâmico, por exemplo, o motor, dando o exemplo, e um circuito estático. Eu não vou entrar muito em detalhe, isso daí está mais explicado no livro. Então, estarão sujeitos às mesmas cargas? Será que deverão apresentar as mesmas dimensões? Então, aqui está falando das dimensões dos condutores, dos fios, pode ser de cobre, por exemplo, de que cada equipamento deverá conter, segundo a norma que a gente já citou. Então, a iluminação e as tomadas de correntes em quartos pode ser de 1,5 milímetros quadrados. Já a secadora de roupa, 4 milímetros quadrados. Fogões elétricos, 6 milímetros quadrados. Então, os condutores, que são esses fios, principalmente, né, que vai transmitir, vai conduzir essa energia, a energia elétrica para essas utilizações aqui, para esses diversos equipamentos e utilizações, cada um deve ter uma dimensão específica mínima, para não dar problema, não dar um curto-circuito, por exemplo. Eu não sei se vocês já presenciaram uma situação
Eu presencio isso muito em casa. Quando você liga o chuveiro na água quente e aí ele se solta, pega fogo ali na resistência. E os fios se separam. Então, significa que os condutores não estão bem dimensionados. E isso dá um curto-circuito. Se você não tem um sistema de proteção, ali pode ser pior, pode pegar fogo em toda a casa. Então, com um dispositivo de proteção, ele vai apenas se soltar, vai queimar um fusível e etc. O dimensionamento de um circuito elétrico envolve diversos fatores. Devemos considerar todos eles para que o funcionamento dos equipamentos e a segurança do sistema sejam adequados. Ali, para você dimensionar, também tem uma fórmula aqui, ó. Tem uma fórmula para você dimensionar isso aqui. Mas eu não vou entrar em detalhe, tá? Isso não é tão importante agora, tá bom? O que é importante? Você saber o mínimo dos principais aparelhos elétricos, tá bom? Então, ao escolher um condutor, por exemplo, devemos levar em conta a perda de tensão a que está sujeito, o tipo de circuito em que será instalado e ainda prever os equipamentos que serão alimentados por esse condutor. Ou seja, mesmo que os condutores estejam adequadamente dimensionados para um determinado circuito, ainda assim será necessária a utilização de sistemas de proteção. Os fusíveis são a proteção mais tradicional de sistemas e circuitos elétricos. Os disjuntores têm também essa função, além de poderem conduzir e interromper correntes de um circuito, evitando os riscos de curto-circuito, que eu já citei aqui um exemplo. Então, aqui é uma representação de um fusível e de um disjuntor. E aqui, a última parte, que é o projeto de instalações rurais. Então, conhecendo esses elementos, é possível que eles sejam adequadamente utilizados nos projetos de instalações elétricas. Um projeto elétrico é a forma de representação escrita e gráfica da instalação, com todos os seus detalhes, localização dos pontos de utilização de energia elétrica, comandos, trajetos dos condutores, divisão dos circuitos, cálculo da seção dos condutores, dispositivos de manobra e carga dos circuitos. Então, pergunta de prova, ó, galera. Um projeto deve conter informações sobre as instalações que incluem memorial descritivo, na qual os materiais utilizados e as normas para sua aplicação, são representados um memorial de cálculo, com as expressões de cálculo, o orçamento, os custos de materiais e da mão de obra e o conjunto de plantas, que são as representações gráficas com todas as informações, esquemas, detalhes à instalação elétrica. Então, aqui são algumas representações. Então, quando você olhar, por exemplo, um projeto de instalação elétrica, vocês vão ver essa representação aqui, que vão ser a representação de fios de ligação, essa daqui representa as lâmpadas, essa daqui que representa a tomada da rede elétrica. São apenas alguns exemplos. Os interruptores também, quando ele está aberto, quando ele está fechado, tá bom? Então, vocês digitam no Google projeto de estação elétrica, vocês vão ver vários exemplos, tá bom? Então, por hoje era isso que eu queria ensinar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar para mim, tá bom? Um excelente estudo para todos vocês e até a próxima aula.